Olá, tudo bem com vocês? Eu também estou ótima. Vamos começar mais uma UFCD, a UFCD 10662, Dinâmica Corporal, que faz parte do curso de vocês, do curso EFA, Técnico de Ação Educativa, né? Eu sou Mônica Martins, como vocês já sabem. Vamos tentar abordar esse curso, né, de 50 horas, assíncrono, né, basicamente. Teremos 5 ou 6 videoconferências, mas seria um curso muito interessante para fazer no modo presencial, mas que, por outro lado, fazê-lo online dá a possibilidade de vocês entenderem a questão da dinâmica corporal de uma forma mais profunda e abrangente, né? Isso vai, com certeza, fornecer para vocês materiais necessários para o futuro profissional de vocês de uma forma não tão esvaziada, né? Então, foi nesse foco que eu elaborei esse material. Então, vamos começar agora com o módulo 1, desenvolver a consciência do corpo, e o módulo 1.1, reflexões sobre o corpo. Estudar, compreender e refletir sobre o corpo é o mesmo que desvendar a história. As concepções de corpo, assim como a cultura, foram se transformando ao longo do tempo. Nesse módulo, vamos conhecer algumas dessas transformações, juntamente com os aspectos da motricidade humana, que são necessárias para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, motoras e afetivas. Tudo isso para podermos perceber de que forma podemos compreender melhor o nosso corpo por meio das atividades lúdicas que estimulam o desenvolvimento humano. Então, é muito fácil colocar aqui um monte de lista de brinquedos, brincadeiras, atividades, mas o objetivo principal é vocês entenderem qual que é a aprendizagem, né, o desenvolvimento pessoal da criança quando ela brinca, quando ela joga, né, e como a gente pode ampliar essa aprendizagem, né? Então, para isso a gente precisa ir a fundo no conceito da coisa, né? É o que a gente vai começar a fazer hoje. Então, vamos lá. Perceber e reconhecer o próprio corpo não é privilégio somente dos bailarinos ou atletas. Isso porque o corpo e mente são conectados num eixo global e integral. O termo corpo, né, vem do latim corpus, que significa estrutura física anatômica de um ser humano ou um animal. Contudo, né, nós falamos ali da questão das transformações, no nosso mundo contemporâneo, né, esse termo corpo pode significar outras coisas, além só da nossa estrutura física, como, por exemplo, o corpo docente, né, que quando a gente fala corpo docente, a gente quer falar o quê? Um grupo de professores daquele curso, né? O corpo docente do curso EFA, Ação Educativa. O corpo de um texto, quando a gente fala do corpo de um texto, a gente pode falar da estrutura dele formal, né? Formatação, ou seja, a fonte, o número da fonte, os espaçamentos, mas também a gente pode falar do corpo da leitura, ou seja, que é o conteúdo, né, de um livro, o conteúdo de um texto, né, o corpo do texto. A gente vai agora nesse módulo entrar um pouquinho sobre a história, né, de como o corpo era visto em determinadas civilizações, no período histórico, para a gente entender o nosso momento de hoje, né? Então, o corpo e a civilização grega, né? Para os gregos era muito importante desenvolver uma noção de corpo integral, corpo físico e corpo mental, que é a nossa alma. Porém, esse desenvolvimento acontecia em atividades separadas, ou seja, atividades intelectuais e atividades físicas. Essas atividades aconteciam, como disse, separadamente, mas em alinhamento com a consciência de um corpo harmonioso, né? Então, quer dizer, um corpo harmonioso vinha pela prática da atividade física para abrigar a alma, que é o desenvolvimento do intelecto, né? A valorização da estética corporal naquela época era muito importante, né? Era também relacionada com a capacidade atlética, a fertilidade, a saúde dos gregos. Então, não era só uma componente estética no sentido de beleza, né? Os Jogos Olímpicos, por exemplo, são um exemplo dessa valorização integral do corpo humano. Os gregos não tinham pudor físico, o corpo simbolizava a criatividade dos deuses, e por isso era para ser exibido e destacado.
Mas isso não significava somente num plano de adoração estética ou narcisista, né? Mas numa filosofia de cuidar de si próprio, corpo e mente, né? Então é uma filosofia interessante, né? De a gente pensar a nossa estrutura corporal de uma forma ampla, sem pudores, enfim, de uma forma do amor próprio. Poderíamos dizer aqui que tem aqui essa questão do amor próprio, né? Já na Idade Média, rompe com toda essa filosofia. Aqui tem um errinho, mas não considero. A Idade Média é denominada pelo cristianismo, favorecendo essa dualidade citada acima, né, corpo e mente, só que de uma forma diferente, né, na Grécia, né, no período grego, existia uma harmonização entre esses dois, essas duas esferas, né, mas aqui na Idade Média, isso foi marcado pelas punições corporais, né? O castigo, a punição pública eram autorizados pela igreja e a intenção era de salvar a alma daquela pessoa, né? Daquele ser, né? Que estava sendo punido. Nesse período, então, é possível verificar o quanto a mulher era reprimida por ser considerada bruxa. Na Idade Média, o corpo feminino era entendido como demoníaco e as mulheres eram vistas como símbolo da sexualidade. Ou seja, aqui na Idade Média a gente tem uma separação e um olhar para o corpo físico associado ao pecado, né? Então, existe uma distinção muito grande entre o corpo físico e o corpo, quer dizer, você não atingia o status, né, espiritual da adoração a Deus, a Cristo, né, associada ao teu corpo físico, né? A gente tinha que abandonar, vamos dizer assim, o corpo físico, né? No Renascimento, o Renascimento nega tudo aquilo que é antigo e coloca o homem dono de si e não mais vigiado pela ordem religiosa. O Renascimento também é conhecido pela Era Moderna, onde havia uma preocupação em valorizar a liberdade do homem e a razão em detrimento à espiritualidade. Foi também neste período de descobertas científicas que começaram a estudar o corpo por dentro e por fora, tornando o corpo um objeto de pesquisa. O corpo começou a ser estudado do ponto de vista mecânico e anatômico. Todos esses estudos favoreceram o conceito de um corpo saudável e harmonioso por meio das atividades físicas, dentro de uma ideia de corpo-alma. Para a época, o homem se constituía de duas partes. Uma se tratava da razão, do pensamento, da alma, e outra tratava da matéria, do corpo, distinto da alma, né? Nessa época, a razão torna-se mais importante, sendo o corpo o seu servo. Olha como a gente vai evoluindo e as coisas vão se transformando, né? É importante a gente ver o histórico, né? Corpo e indústria. À medida que as sociedades foram crescendo, a produção agrícola se amplificou, assim como o comércio, expandindo a industrialização. A era industrial deu uma nova concepção ao corpo, corpo como máquina. A revolução industrial aumentou o capital pelo aumento da produção, e por isso o corpo precisava se nutrir de energia, para captar e trabalhar mais. Os movimentos corporais eram regidos pelo tempo e espaço da indústria, né? Um corpo manipulável e oprimido. Assim nasce uma consciência de um corpo disciplinado para servir às necessidades do mundo do trabalho, né? É aqui que nasce aí o início das profissionalizações, né? Principalmente nessa parte operacional, né? Industrial. Ainda nessa concepção de corpo e indústria, né? No século XIX, ele foi marcado pela industrialização, trazendo transformações sociais importantes, como a ampliação de técnicas agrícolas, criação de novos meios de transporte, substituição do carvão pelo petróleo e pela descoberta da eletricidade. Por exemplo, né? Para tudo isso acontecer, eram necessários mais trabalhadores, aumentando o horário de trabalho e mais mão de obra especializada. O século XX foi marcado pelas guerras mundiais, trazendo uma grande mudança na concepção do corpo, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. Depois de anos de repressão por conta das guerras, o corpo passou a clamar por mudança e liberdade. O corpo se libertava de amarras históricas, mostrando tudo o que estava reprimido de uma forma pública. Manifestações, eh,
todos os períodos aí do século XX, principalmente a moda, né? A década de 40, 50, 60, então é tudo aí englobado, né? Aquela coisa do amor e paz, né? Paz e amor, nanã, vem daí, né? Essa necessidade de precisamos, ficamos tanto tempo reprimido, né, por causa da guerra, então a gente precisa encontrar a nossa essência. O corpo mídia. O termo corpo mídia foi proposto por Groening e Katz no início do século XXI. Para essas autoras, o corpo não é somente um recipiente onde guardamos informações, nem um meio pelo qual a informação passa, como se o corpo fosse um transmissor. Toda a informação que recebemos está em constante troca e transformação com aquelas referências que possuímos. Com base nesse cruzamento, o corpo se torna o que é a mídia de si mesmo, por meio de trocas de mensagem recebidas, enviadas e processadas. A mídia, nesse caso, quando a gente fala, né, vai guardar em que mídia? Mídia esse armazenamento, né? Então, o corpo se torna não só transmissor, mas ele é a coisa da gente viver, receber, se transformar e devolver para o mundo de novo. É um corpo ativo e sempre em ebulição, né? E também um corpo, a ideia de corpo mídia é um corpo que social também, né? Um corpo que está na sociedade e precisa estar ativo para poder transformar a sociedade. Qualquer que seja, né, o período histórico, é possível perceber a necessidade do ser humano em explicar a diferença entre aquilo que é matéria, né, o corpo físico, a carne, e o sentimento, o pensamento, né, a história que aquele corpo conta, mesmo com a sua intenção, seja visão de corpo integral, né? Essas concepções de corpo é apenas um exemplo para tentar explicar em palavras aquilo que fazemos na nossa vida em sociedade. É certo que nós somos historicamente contaminados pelo conceito do corpo separado da mente, né? E que nosso discurso, por mais que seja integral, ele ainda é muito dualista, né? É um legado que os filósofos gregos nos deixaram, né? Que é essa coisa, né? Do espírito, do corpo físico, né? Enfim, até a mente, né? A gente fala corpo, mente e espírito, né? Então a gente até separa a mente do corpo físico. Bom, por hoje, então, é isso. Espero vocês no próximo módulo. Tchau, tchau.